Bom dia a todos, já estamos ao vivo, mais um dia para agradecermos a oportunidade de aqui estarmos, agradecermos nosso Pai, nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de mais este dia. Que o seu amor e a sua luz, meu Pai, esteja presente em cada casa, acompanhando cada irmão que aqui nos acompanha. Hoje, mais um domingo especial, mais um domingo de aprendizado, e hoje temos a presença do nosso querido Dr. José Alberto Chameletti, trabalhador da casa, que nos brinda com seus ensinamentos. Zezinho, eu vou deixar com você, fique à vontade, a casa é mais que sua. Eu saio de cena, você entra agora, Zé. Obrigado, pessoal. Obrigado pela nossa Casa Espírita de mais uma vez estar proporcionando esse entendimento, essa comunicação nesses dias tão cinzentos que estamos passando. Tá? É uma grande oportunidade para nós. Eu me sinto muito honrado em ter a palavra no dia de hoje. Que a espiritualidade possa estar junto com todos nós, nos abençoando, nos inspirando para que possamos dar uma mensagem boa. Né? Então, vamos lá. O tema da nossa palestra é os auxiliares invisíveis. Vamos começar citando o Livro dos Espíritos, a primeira resposta que Kardec recebe da espiritualidade. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso. Lembramos também do axioma de Kardec: para toda causa inteligente existirá um efeito inteligente. Se Deus é uma causa, se Deus é inteligência, tudo que vem após, tudo que vem da sua criação, da sua contemplação é efeito inteligente. Tá? Entendimento como inteligência, devemos saber que é elaboração, preparo, é o próprio entendimento das coisas, a apropriação das leis, a prospecção das coisas. Então, o universo é tudo que existe pela criação de Deus, então tem como efeito, tem como sendo o efeito inteligente dessa causa, dessa inteligência suprema que é Deus. Vamos abandonar a ideia de que Deus é um ser antropomórfico, porque estaríamos diminuindo muito a importância, as qualidades, as atribuições de Deus. Vamos, então, talvez entender como sendo uma força cósmica, uma força natural, que deu origem a tudo, impessoal, sem querer mostrar essa antropomorficidade de Deus, querendo trazê-lo diminuindo, trazê-lo para perto dos homens. Não é absolutamente nada disso. Mas Deus cria o universo e coloca algumas leis, uma porção de leis, que servem para balizar o funcionamento do universo. São leis naturais, não só as leis naturais que nós vimos no Livro dos Espíritos, são as leis espirituais, as leis morais, mas leis físicas, químicas. Por exemplo, a harmonia. O universo é harmônico. Não que seja calmo, não que seja silencioso, pelo contrário, é muito barulhento.
Existem colisões constantes de planetas, de astros, de estrelas, de tudo que existe no universo. Mas é harmônico. Existe uma harmonia entre eles. Tá? Nós podemos também ver outra atribuição do universo, que é o equilíbrio. Existe equilíbrio entre as forças do universo. O universo está em constante expansão. E há um equilíbrio constante da energia positiva e negativa resultante dessa expansão. Cada vez que ele se expande, aumenta a quantidade de energia e o universo se torna realmente cada vez maior, cada vez mais infinito, vamos dizer assim. Tá? Existem essas forças que chamam-se a eletricidade, o magnetismo, o eletromagnetismo, a gravitação, as forças quânticas. Essas forças também estão presentes no universo, contribuindo para a harmonia, contribuindo para o seu equilíbrio. E, consequentemente, dessa causa inteligente, o efeito inteligente é a intencionalidade de tudo que existe no universo, de todos os processos químicos, físicos, geológicos, astronômicos que existem até hoje no universo, constantemente existirão, é intencionalidade para o progresso, intencionalidade para a evolução. Quase 14 bilhões de anos, se o universo estivesse fadado à destruição, provavelmente já teria tido tempo de sobra para isso, não é verdade? Então, é muito fácil entender que o universo está cada vez mais progredindo, embora nós não tenhamos a consciência real disso. Mas existe a intencionalidade, vamos bater nessa tecla. Seria impossível, quase impossível, por exemplo, que o sortilégio, que a sorte, que a coincidência arrumasse de forma estrutural, de forma tão certa, tão perfeita, os aminoácidos, por exemplo, para formar todos esses aminoácidos, milhões de aminoácidos, para formar o DNA, para formar o RNA, que são a parte da informação da célula, a parte da informática da célula. Tá? Seria impossível a coincidência apenas da forma estrutural, da forma do posicionamento desses aminoácidos para formar um DNA. Então, existe sempre, e não podemos esquecer disso, que existe essa intencionalidade do universo em todas as coisas que existem. Essa é uma causa inteligente, o efeito também é inteligente, conforme o axioma de Kardec. Este livro, chamado Conexão com Deus, são vários autores, é um livro bem recente até, organizado pelo Rafael Papo, que é de Juiz de Fora. Esse livro são vários autores que escrevem crônicas, esses mais conhecidos, todos nós, muito bons autores, entre eles Décio e Andoni. Nesse livro, A Conexão com Deus, ele nos diz, e eu pego esse conceito dele para colocar para nós. Ele diz o seguinte, que Deus é a causa primária, porém não é a causa imediata das nossas coisas, das nossas soluções. Deus não sabe o nosso RG, não sabe o CPF, não sabe o nosso nome, não sabe nosso endereço. Porém, desde que tudo foi criado de uma única força, de uma única coisa, não foi do nada, logicamente, Deus está presente em todos nós. Deus, na criação do universo, na criação de todos os astros, de
tudo que existe no universo, criou também os espíritos. Simples, ignorantes. Esses espíritos, como todos nós sabemos, pela doutrina espírita, esses espíritos vão aprendendo essas leis do universo. Não só as leis físicas, químicas, mas principalmente as leis morais, que o levam à evolução. Então, no mundo atual, temos espíritos ainda muito simples e ignorantes, muito ainda em inferioridade moral, inferioridade de entendimento, de conhecimento, e espíritos muito avançados. Todos esses espíritos, assim como tudo que existe no universo, foram criados juntos. Então, nós podemos entender que esses espíritos todos, os maiores e os menores, os superiores e os inferiores, são todos irmãos. Somos todos irmãos, somos todos fraternos. E somos todos co-criadores do universo. Porque Deus está presente em todos nós. Deus está junto com todos nós. Porém, não é a nossa causa imediata. Esses outros espíritos, os co-criadores, esses espíritos mais evoluídos, auxiliam os menos evoluídos. Influenciam os menos evoluídos. Logicamente, nós também estamos nisso. Nós estamos numa fase ainda muito inferior, mas nós temos outros espíritos, mundos inferiores ainda aos nossos, que nós estamos constantemente nos auxiliando também, assim como recebemos os auxílios dos espíritos mais evoluídos. Certo? Posto isso, tudo se une no universo, tudo se concatena, tudo se engrena no universo, tudo é solidário. Existe essa solidariedade entre tudo que existe no universo. Né? Vamos em frente. Eu vou contar uma historinha. Vou contar bastante história hoje. Um papagaio espiritual. Bom, de ser real essa história, quem é conhecida, que se deu talvez há uns 10 anos atrás em Brasília. Um senhor, uma pessoa tida como um empresário, num fim de ano, talvez em dezembro, mais ou menos isso, estava ali num centro comercial, estacionou seu veículo numa rua, descendo para fazer compras naquela tribulação de fim de ano, como todos nós conhecíamos. Esse ano talvez não seja tanto assim, né? Por causa dos problemas atuais. Né? E ele saiu do carro, pronto para ir fazer suas compras, e um menino, talvez uns 10 anos de idade, com uma caixa de sapato na mão, ele pediu: senhor, me dê um trocado, me dê uma moeda, por favor. E ele automaticamente disse: não tem jeito, hoje não tem jeito. E ele soltou aquela expressão muito comum entre nós: hoje não tenho nem para comer. E foi o seguinte, mas o menino não se deu por vencido. Disse: senhor, como não tem para comer? Eu lhe dou de comer. Abriu a caixa de sapato e lhe ofereceu uma manga. O senhor vai comer, sim. Tome minha manga, eu acho outra, eu conquisto outra. Eu vou em busca de outra. Exato. Aquele silêncio triste, né? Interessante. Bom, para nós a história termina aqui. Esse homem mudou sua vida. Mudou da materialidade, mudou do egoísmo, mudou da individualidade. Viu as pessoas que estavam perto. Começou a entender um pouco de espiritualidade, um pouco de religiosidade, não propriamente de religião, mas um pouco de elevação moral, coisa que estava talvez faltando nele. Não que ele tinha sido orgulhoso, vaidoso com o menino, não, mas isso despertou. Ele foi despertado por uma situação, por um menino que estava ali, que talvez já tivesse despertado outras pessoas, outros espíritos,
para a presença de Deus. Não só esse homem. Tá? Seguindo, vamos em frente. Esse tema da palestra foi tirado desse livrinho aqui. Auxiliares Invisíveis. Esse livrinho, que é pequeno, mas é um livro muito interessante. Ele fala sobre, o Sr. Charles Ledbetter fala sobre teosofia. Teosofia que é uma doutrina que visa um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultivas, especulativas, que buscam o conhecimento direto das coisas do universo. Aquelas grandes perguntas, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, etc, etc. E como diz Tom Zé na música dele, o porquê, 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 porquê. Todas essas respostas é porquê, porquê. Né? Essa doutrina foi fundada, foi iniciada pela Helena Blavatsky, ucraniana, na metade do século XIX. Ledbetter veio depois disso, talvez mudou algum pouco o conceito, mas mesmo assim tem inúmeros livros, inúmeros relatos, inúmeras crônicas. É um autor realmente muito contestado, porque ele fala sobre um tema, sobre coisas auxiliares invisíveis, né? Que nós podemos entender que são os anjos, que são os espíritos, tá? E nem sempre isso é muito, aliás, pelo contrário, é sempre muito contestado. Tá? Esse livro foi escrito há 100 anos atrás, em Londres, né? E ele relata algumas coisas que eu vou contar historinhas. Vou contar 3 historinhas bem curtas. São inúmeras as histórias. Bom, primeiro, uma senhora tem um filho e ela precisou, sozinha com o filho, e ela precisou se ausentar e iria pousar fora de casa por uma viagem a uma outra cidade e longe. Há 100 anos atrás não tem celular, não tem nada disso, né? Não tem comunicação nenhuma. E deixou o filho aos cuidados de uma pessoa, né? E foi embora. À noite, ela sentiu realmente muita preocupação, alguma coisa estranha, sentiu-se intranquila com o passamento da sua criança. Pôs-se a orar fervorosamente, não dormia. Bom, e com razão. A casa onde estava a criança e a cuidadora foi vítima de um incêndio. Um incêndio que consumiu a casa toda. Os bombeiros entraram na casa e, na atribulação do incêndio, da correria, a criança foi esquecida no quarto onde dormia. Os bombeiros entraram na casa e acharam a criança, foram até o quarto e viram que a criança estava na cama e que a cama estava íntegra, e a criança estava íntegra. E os bombeiros relatam que o fogo contornou, as chamas contornaram, curvaram-se à presença da criança, curvaram-se à presença da cama, né? De modo que a criança e a cama estavam intactas. Bom, outra historinha. Bom entender que Charles Ledbetter explica que houve interferência, nós interpretaríamos como espiritualidade, diz que existe interferência através da prece da mulher, e isso é muito lógico, e acionando esses auxiliares invisíveis para que protegessem essa criança. Segundo, uma carruagem, na época, o transporte era assim, uma carruagem vinha por uma estrada, por algum problema, quebrou uma roda, qualquer coisa assim, essa carruagem se desgovernou, caiu numa ponte e caiu no rio. Tá?
Duas crianças caíram. Né? Essas crianças estavam se afogando e um barqueiro que passava por ali, que estava ali perto, resgatou essas crianças. E esse barqueiro relata que essas crianças, ele não precisou entrar na água para tirar as crianças. Essas crianças foram trazidas, segundo ele, por um anjo branco, com roupa branca e luminosa, que trouxe essas duas crianças para a tona d'água. E ele as resgatou da tona d'água. Bom, terceira história. Numa propriedade rural, numa fazenda, um sítio, uma chácara, qualquer coisa assim, na Inglaterra, ainda no começo do século XX, uma família morava numa casa nesse lugar e as crianças brincavam insistentemente por todo lado. Tá? Duas crianças, então, um certo dia, entraram pela mata e foram até lugares desconhecidos, se perderam, entraram muito mais daquilo que eles conheciam e se perderam. Se perderam e não conseguiam voltar para casa, e deu a hora delas estarem em casa e o pessoal foi procurar. Fizeram buscas intensas atrás dessas crianças, sem resultado. Mais tarde, depois que todos estavam já esperando pelo pior, sem ter encontrado as crianças, eles avistam de longe essas crianças vindo na mata com uma luz intensa. Aliás, viram a luz, né? Não a criança. Viram uma luz intensa e que, à medida que essa luz foi se aproximando da casa onde estavam, essa luz foi diminuindo de intensidade, diminuindo cada vez mais. As crianças vieram junto com essa luz. Tá? Essas crianças, então, relatam que elas se perderam, ficaram cansadas, dormiram e foram acordadas por uma mulher que lhes inspirou grande confiança, grande segurança. A mulher tinha uma luz, ou era uma luz, e as trouxe, conduzindo para achando o caminho, as trouxe de volta para casa. Ninguém viu essa mulher, ninguém viu apenas essa luz que estava muito intensa e depois foi diminuindo. Leadbeater diz que realmente é um desses auxiliares invisíveis que existem realmente, como o Espiritismo nos mostra, para nos orientar, para nos influenciar, para nos socorrer, sendo esses irmãos maiores que auxiliam os irmãos menores, não apenas fisicamente, materialmente, mas principalmente moralmente. Né? Anjos, interessante, né? Quer saber o nome do seu anjo através da sua data de nascimento? É muito simples. Qual é o nome do anjo que te protege? Sabe o nome dele? Quer saber? Para que saber o nome dele? Certo, mas a cultura popular nos diz que é possível conhecer o nome do seu anjo, quem é o seu anjo, através da sua data de nascimento. É muito fácil. Os anjos, na cultura popular, são mensageiros de luz que recebem a missão de cuidar de cada ser humano desde o seu nascimento. São dogma da Igreja Católica. No catolicismo existe esse dogma dos anjos, que são criados por Deus para que sejam constantemente, eternamente felizes e que cada criatura que Deus cria confia a sua guarda a um anjo. É o anjo da guarda, que protege cada um de nós. Tá? É um dogma da Igreja Católica. Esses anjos são criados por Deus para que louvem a Deus, obedeçam às ordens de Deus, executem e atendam essa ordem. Esses anjos são eternamente felizes. Porém, aconteceu que uma grande parte desses anjos, desejosos, movidos pelo orgulho, pela soberba, desejosos de ser como Deus, se revoltaram contra ele, e são os anjos caídos, e eles viraram realmente os demônios. Deus os condenou e
os precipitou no inferno, onde permanecerão para sempre. Esses anjos são os espíritos maus, diabos, demônios, que têm como chefe o Satanás. Existe o entendimento, a passagem da Bíblia do Lúcifer, que é o portador de luz, o dogma da Igreja Católica, que é o principal dos anjos caídos, o iniciante dessa revolta contra Deus. Tá? Mas voltando à cultura popular, tá? Independente do nome do anjo, esse anjo está sempre pronto a se comunicar conosco. Tá? Então, existe... sabe quando o anjo quer falar com você e você não atende? Né? Ele te bate nas costas, né? Te faz alguma coisa? Né? Acontece isso? Acontece. A cultura popular diz o seguinte: quando existe alguma mudança de temperatura muito brusca, está com muito calor, sente um calafrio intenso que te faz arrepiar dos pés à cabeça. É um sinal que seu anjo está querendo se comunicar com você. Essa, tá? Outra coisa, quando o anjo quer se comunicar. Quando existem sequências numéricas. Por exemplo, num telefone. Um exemplo, no número de uma casa, está lá 2448, então o telefone 2448, final 2448, que liga para você. Essa é coincidência, o anjo quer comunicar com você. Imagina um anjo, então, com um boleto bancário, né? Um monte de números, né? Uns 30 números em sequência ali, deve estar se comunicando. Esse anjo nem sempre se comunica, nem sempre chama-se anjo de Deus. Às vezes é um anjo bancário, né? Às vezes é um anjo de alguma conta de luz, de água, telefone, que a gente deixou de pagar. Né? Outra coisa, animais domésticos, principalmente cães e gatos, são muito sensíveis à presença de seres ditos sobrenaturais. Tá? Então, a mudança repentina no comportamento deles significa, na cultura popular, que o anjo, o seu anjo, quer comunicar contigo, quer falar contigo. Tá? Outra coisa, uma sensação de alegria, sensação de plenitude ao despertar, sensação de paz interior, né? Com bons sonhos, mesmo que a gente não se recorde de sonhos, né? E você se sente leve, tranquilo. Né? Isso é um sinal de que o anjo quer se comunicar com você. Eu acho que a gente sempre nessa baixo astral em que vivemos, nessa tristeza em que vivemos, né? Por ter um pouco de alegria, a gente acha uma coisa diferente. Né? Outra coisa, aromas e perfumes diferentes que a gente sente de repente, sem explicação de onde vem, para onde vai, por que veio. Né? Um cheiro de alguma coisa que te lembra a infância, que te lembra idos de outras décadas passadas, né, que te faz relembrar de alguma coisa, um sinal desse tipo. Tá? Esse é sinal de que o anjo quer se comunicar com você. Tá? Então, vamos à parte que o Espiritismo diz a respeito desses nossos queridos auxiliares invisíveis. No Evangelho, segundo o Espiritismo, na introdução, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, tá? Inciso 6º. Na antiguidade grega, existia os dêmons, que eram, traduzindo como demônios. Eles não eram propriamente demônios, eram os mensageiros que as divindades tinham para se comunicar com os homens. Sejam os homens recebiam essas comunicações, esse meio de comunicação através dos deuses, que, logicamente, o Espiritismo traduz como sendo os espíritos. Tá? Existiam os deimos realmente mais evoluídos, que eram
as divindades propriamente ditas, existiam daemons mais inferiores, que eram os próprios espíritos, os espíritos ruins, os propriamente chamados como demônios. Tá? Existe muitas definições para daemons de um modo geral, tá? Tanto como sendo espíritos naturais, quase parecido com os deuses do Olimpo. Existe a ideia de daemon como um anjo da guarda, que mais ou menos opa, voltou. Uma figura intermediária entre os deuses do Olimpo e os mortais. Tá? Então, são várias interpretações, várias concepções desses daemons. Tá? Mas, para nós, o que importa é isso. Os daemons, conforme Sócrates e Platão referem, o Evangelho segundo o Espiritismo, são aqueles que se comunicam, aqueles intermediários entre Deus, entre a divindade e todos nós, sendo em estado de vigília ou no estado de sono também. Tá? Ainda no Evangelho, dentro da doutrina espírita, vamos lembrar do anjo de Tobias. O anjo de Tobias é o São Rafael, que é o padroeiro dos viajantes. Tá? A história de Tobias é a seguinte: ele foi enviado pelo pai para buscar um dinheiro numa cidade longínqua, e que ele não sabia o caminho, não entendia como é que chegaria até lá. Não existia GPS, não tinha mapa, não tinha absolutamente nada. E ele sai pela estrada fora, assim, com o chapéuzinho, e encontra alguém, encontra um viajante também, que orienta onde deve ir, como que deve ir para chegar até lá, e vão juntos. Esse viajante que vai com ele é um anjo que o orienta, que é o São Rafael. Durante esse trajetório, ele ainda foi bem longo, né? Ele conhece Sara, casa-se com Sara, né? Consegue chegar até lá ao fim do seu destino, volta e ainda traz pasta de fígado de peixe para curar a cegueira do seu pai, também chamado Tobias. Essa é a história dele. Né? Esse anjo, aí no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Pedi e obtereis, relata do seguinte modo: se esse anjo que acompanhou Tobias tivesse dito: eu sou um enviado de Deus que vim para te guiar, para te proteger, para te preservar de todo perigo, qual seria o mérito de Tobias? Absolutamente nenhum. Tobias acreditou na pessoa, acreditou naquele espírito que estava junto, acreditou nas suas orientações, porém a decisão coube ao seu livre-arbítrio, coube a sua vontade, a sua interpretação, a sua necessidade de ir deste modo ou daquele modo, de seguir este ou aquele caminho. Não necessariamente obrigatoriamente teria feito isso. Tá? Então, o Evangelho do Espiritismo diz: se o anjo já diz, fala, olha, você deixe comigo que eu vou te levar, né? Ele não teria absolutamente nenhum mérito, nenhum motivo, nenhuma oportunidade de evolução, nenhuma oportunidade de ter um aprendizado de tudo isso, que é realmente o constante das nossas vidas, das nossas atividades. Ainda no capítulo 8º do Evangelho, mais uma.
Ainda, no capítulo 8º, inciso 4, simplicidade e pureza de coração. Então, é perguntado por que uma criança, né, que já viveu, que é um espírito já ou mais infantil, ou mais experiente, né, que já viveu, ele não se mostra como é realmente desde o nascimento. Aí a resposta diz o seguinte: a criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna pode dispensar. Então, ela se apresenta realmente simples, meiga, dócil, para cativar a mãe, para cativar a solicitude da mãe. E a mãe tem sempre essa ideia de que o filho é um anjo. É um anjo que veio, é um anjo que ela precisa cuidar. Essa ideia de um anjo, essa doçura, essa meiguice, essa ternura, essa simplicidade, esse amor todo que a criança em tenridade, recém-nascida, ela tem, mostra a todos nós. Logicamente, isso é muito fácil de entender, porque o ser humano, assim como todas as espécies de animais e aves e tudo, logo que nasce, necessita de cuidados. O ser humano, especificamente, necessita de cuidados durante muito tempo. Às vezes, muito tempo mesmo. Né? Então, esses cuidados iniciais são, além de necessários, têm que ser intensos, são próprios daquele que o gerou, são próprios da obrigação daquele que o gerou, da mãe, do pai que o gerou. Né? Esse espírito novo, essa nova encarnação desse espírito, necessita desse cuidado durante muito tempo. Então, a criança, ao nascer, se mostra realmente uma maravilha. Tá? Porque se não mostrasse uma maravilha, seria atrairia uma repugnância, né? Uma rejeição muito grande por parte dos pais. Então, realmente tem que ser dessa maneira. Tem que ser bonitinho, pelo menos durante esse período de tempo. Né? A gente está falando um pouco do tom de brincadeira, né? Para a gente trazer amenidades no dia de hoje, domingo bacana, né? Tá? 16 de agosto. Bom, ainda, vamos lá. Capítulo 10. Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, traz qualquer coisa em torno de 35 vezes citação de anjos. Né? Então, vamos chegar ao último já. Né? Capítulo 10, bem-aventurados os misericórdios. A indulgência. Diz assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Sustentar os fortes, animais a perseverança, fortalecer os fracos, mostrando-lhe a bondade de Deus. Ou seja, mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas asas brancas sobre as faltas dos outros. Nós somos anjos, então. Nós podemos ser anjos, às vezes, cumprindo essas obrigações. A indulgência a caridade, como Jesus via, a bondade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Né? Então, sendo caridosos, sendo indulgentes com as faltas alheias daqueles supostamente inferiores, né? Nós somos anjos. Como eu disse no começo, são co-criadores. Todos nós somos co-criadores, os irmãos maiores e os irmãos menores. Aqueles que sabem mais ajudam os que sabem menos. Aqueles que moralmente mais evoluídos instruem, auxiliam, influenciam aqueles menos evoluídos, menos favorecidos moralmente. Ainda, capítulo 13. Não saiba a mão esquerda o que a direita tem, o que a direita faz. Né? Os infortúnios ocultos.
é bem conhecida essa passagem, a boa dama. A boa dama, nas grandes calamidades, a caridade se emociona, observa impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas existem esses desastres individuais. E é o relato no Evangelho é que essa boa dama, a dama da sociedade, sai junto com a filha e vai a uma casa muito simples, onde uma mãe está no leito com várias crianças, inclusive lactentes, precisando alimentá-las, precisando dar-lhe todos os nutrientes necessários, uma vez que o pai está internado no hospital. Essa senhora, então, com a filha, vai e não só leva leite, comida, roupa, materiais de pequena necessidade, mas ela leva a palavra, leva o consolo, leva o ânimo forte para aquelas pessoas. E vai a criança junto com ela como um aprendiz daquilo que pode fazer no futuro, porque ela não tem nada para dar, a não ser realmente a sua solidariedade. De material ainda não tem nada, mas vai aprendendo a parte moral, a caridade moral. Tá? Então, essa dama, essa boa dama, ela é referida no Evangelho, nesse capítulo 13, como sendo o anjo da consolação. Ela leva, além da caridade material, a caridade moral, a ajuda moral, o apoio moral para aquela família que está nessa situação de desespero. No capítulo 27, tá? Pedi e obtereis. Ainda fala adiante. Um homem se acha perdido no deserto, a sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra, pede a Deus que o assista, pede a Deus que o ajude. Mas nenhum anjo virá lhe dar água para beber. Trazer uma caneca, trazer um cantil com água. Um anjo vem, traz aquilo, toma, beba. Isso não acontece isso. Contudo, um bom espírito lhe sugere sugestão, influência, para que levante-se e tome um caminho, aqui ou ali. Esse caminho levará a água, levará as suas necessidades, levará a combater as suas necessidades, satisfazer, saciar sua sede. Mas essa ideia que nós temos que existe esse milagre sobrenatural de que alguma coisa cai no nosso colo de repente como uma dádiva divina, como um presente divino, não está muito certo. Não está muito... Tudo tem um motivo, tudo tem uma engrenação, uma harmonia no universo. Tudo existe para que possamos nos evoluir constantemente. Mas o mérito da evolução, das escolhas, é nosso. Tá? Capítulo ainda, Evangelhos do Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces. Muito bonito isso. Todos nós temos, desde o nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha um papel de pai para com o filho, a nos conduzir para o bem e para o progresso. Esse é o nosso anjo guardião. É sempre um espírito superior. Temos espírito superior, outros protetores, aliás, temos outros espíritos protetores, nem sempre tão elevados, que estão sempre ao nosso lado. Mas existe esse anjo da guarda. Esse anjo da guarda e que no Evangelho, na coletânea de preces, nos mostra uma prece muito bonita para termos acerca do nosso anjo guardião. Então é mais ou menos o seguinte: peço a ti, anjo guardião, que veles por mim, e a todos vós, espíritos protetores,
para fazer que eu me torne digno da sua proteção. O anjo guardião fica feliz quando nós progredimos e fica muito infeliz quando nós sofremos, quando nós estamos amargurados, quando nós não estamos conseguindo ter essa evolução moral que devemos todos ter. Ele continua: e tu, meu bom anjo, não me abandone. Necessito de toda a sua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus me envia. Meu anjo da guarda, me dê forças para resistir às más sugestões e sair vitorioso. Quer dizer, o anjo influencia, ele não pega na mão, não dá água na boca, não abre a nossa cabeça e coloca o ensinamento dentro. Não. É por sugestão, por influência. Tá? E nós vamos saber como é que funciona essa influência agora. Aqui, ó. Na continuação da palestra, aqui, ó. Livro dos Espíritos. Parte 2. O mundo espírito. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. O tópico chama Anjos da Guarda, que é a mensagem, a comunicação de São Luís e Santo Agostinho. Tá? Então diz o seguinte: grandemente consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores. Isso arrepia, gente. Maravilhoso isso. E estão sempre prontos a aconselhar e amparar e ajudar na nossa ascensão para o bem. Grandemente consoladora essa ideia de termos esclarecidos professores junto a nós, que nos mostram, que nos orientam o caminho, e que nem sempre percebemos essa comunicação, que nem sempre percebemos essa sugestão, essa influência, né? Se não é como aconteceu agora, se não os cachorros, né? Os cachorros e os gatos sensíveis mostrarem alguma coisa que o anjo quer comunicar com a gente, se não é a sequência de números, né? Ou se é o aroma, um cheiro diferente, ou se é essa mudança de temperatura, né? Ou se não é essa felicidade radiante ao amanhecer, que a cultura popular nos diz que são os anjos querendo se comunicar conosco, né? Quando estamos ainda na grosseria da nosso perispírito, essas influências têm que ser bem assim taxativas mesmo. Dá um choque no cara. Eu estou aqui do lado, perceba. À medida que vamos evoluindo, essas influências se tornam mais sutis, mais detalhistas, porque estamos em cada vez mais intimidade. É o que diz aqui: interrogai vossos anjos guardiões, estabelecer com ele a intimidade que reina entre os melhores amigos. Converse com o anjo guardião. Converse. À medida que vamos nos entrosando cada vez mais com ele, as respostas, as interferências são mais sutis e nós vamos conseguindo, dessa maneira, sabendo que são muito superiores, nos endireitarmos, parando as nossas arestas, nos endireitarmos, combatendo as nossas imperfeições e indo para o nosso progresso. O anjo alegra-se quando nos vê no bom caminho, sofre quando nós desprezamos seus conselhos. E sabem eles que são superiores, sabem eles que somos inferiores, que necessitamos dessa corrigenda, desse auxílio. São Luís e Santo Agostinho ainda continuam: não receei cansar-vos com vossas perguntas. Pergunte sempre,
Eles não cansam, pelo contrário, cada vez gostam mais, porque estão ali para isso mesmo. São missionários, são os missionários de Deus que já descobriram o bem do amor, que se comprazem, que se felicitam de fazer o bem. E quanto mais perguntas, mais interrogação, mais questionamentos que tivermos para com eles, mais satisfeitos eles ficarão. E, consequentemente, mais influência positiva nos trarão. Não sereis cansados com perguntas. Procurar estar sempre em relação conosco, diz São Luís Santo Agostinho. Serei ainda mais fortes e mais felizes. Com essas comunicações, cada um com esses seus espíritos, nós seremos cada vez mais médiuns. Não necessitamos ser médiuns de efeitos físicos, psicografistas, psicofonistas, nada disso. Se formos esses médiuns de nós mesmos, trazendo, entendendo e ativando essa comunicação com esses espíritos que estão perto de nós, já está muito bom. Já estaremos fazendo muito por nós mesmos. À medida que vamos evoluindo, então, estreitando essa proximidade, aumentando essa proximidade, esses alertas dos anjos serão cada vez mais sutis, serão cada vez mais caracterizados pelo amor, pelo carinho, não necessitando mais desses arrepios e qualquer coisa desse tipo. Muito obrigado, meus amigos, pela essa grande oportunidade que tive nesse momento. Flavinho, por favor, volte. Que maravilha, né, Zé? Nós precisamos nos treinar para termos essa sensibilidade de percebermos que os nossos auxiliares invisíveis estão aí a todo momento, realmente para nos auxiliar, nos direcionar e, de uma forma ou de outra, nos conduzir ao bom caminho. Muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos na nossa batalha diária, na nossa procura da evolução, e muitas vezes nos esquecemos que realmente esses auxiliares invisíveis nos ajudam mais do que nós somos capazes de perceber. Mais uma vez eu te agradeço, meu companheiro de trabalho aí, meu auxiliar visível, meu amigo, meu irmão, por todos esses ensinamentos. E deixar um beijo a todos, agradecimento a todos que nos prestigiaram nessa manhã. E vamos encerrar a manhã de hoje agradecendo ao Pai, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, agradecendo aos nossos anjos da guarda, aos nossos protetores do plano espiritual, rogando a Deus que abençoe a cada um, que abençoe a todos que estiveram conosco nesta manhã de domingo. Zezinho, um beijo no coração, um beijo para todos. Vamos encerrar com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, meu Pai, mas livrai-nos e guardai-nos de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Um beijo para todos, um bom domingo, fiquem com Deus.